Fala pessoal do canal do Professor Everson Barbosa, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que com vocês também esteja tudo em paz, tudo na maior tranquilidade. Hoje eu vou tratar com vocês do assunto Chocós. Os Chocós, pessoal, são a única tribo indígena remanescente, sobrevivente, a única tribo indígena do estado de Sergipe. Está aqui no município onde eu vivo, Porto da Folha, Sergipe. Então, no nosso especial de hoje, nós vamos trazer para vocês Povo Chocó, a luta pela terra. Hoje vamos entender um pouco sobre a luta desses guerreiros, desses irmãos nordestinos, sofredores, que são os nossos índios Chocós, da ilha de São Pedro, em Porto da Folha, Sergipe. Tá? Os Chocós, os índios Chocós, pessoal, eles têm, na verdade, hoje o reconhecimento do governo, né? Hoje eles têm o governo, tem o apoio do governo através lá da FUNAI, né? São um povo reconhecido, tem as suas terras reconhecidas, mas essas terras não vieram de graça, tá? Nós vamos entender hoje aqui qual foi a luta que esses homens e essas mulheres valentes tiveram que travar para ter a sua autonomia garantida. Vamos lá. Os índios Chocó são nativos do tronco Tupi e desde o século XVI se localizam no norte do município sergipano e sertanejo de Porto da Folha, na ilha de São Pedro. Tá? Os jesuítas, com o intuito de catequizá-los, gradativamente passaram a mudar os hábitos dos nativos, inclusive proibindo os costumes e cultura. Os maus tratos e o trabalho compulsório eram comuns, assim também o defloramento das Índias pelos brancos, estupros, né? Devido a tais fatos, os gentis fugiram da ilha para se juntar aos Cariri em Porto Real do Colégio. Então, esses índios Cariri de Porto Real do Colégio com os Chocós de Porto da Folha se juntam, durante um tempo aí para tentarem fugir, da mesma forma também resistir e lutar, às vezes, quando era necessário, durante os séculos 16, 17 por ali, quando eles têm essas invasões dos brancos, que deram início através do processo de colonização, certo? Dos brancos, que fala aqui no defloramento, dessas jovens índias. Tá? Então, esse passado de lutas, esse histórico de luta desse povo aguerrido, ele vai persistir lá até o século XX, tá, pessoal? Então, nós vamos ver aqui qual foi o desfecho dessa história. Finalmente, e graças a Deus, um final feliz para essa história. Vamos lá. Quando a ilha se encontrava bem povoada, o coronel Porfírio de Brito, anotem esse nome, Porfírio de Brito, da família dos Brito, da mesma família do ex-ministro no governo do PT, Carlos Aires de Brito, os Aires de Brito, lá de Propriá, é da mesma família dele, tá, pessoal? Foi ministro da Justiça no governo Lula. O Porfírio de Brito, com a conveniência do jesuíta Frei Doroteu foi um frei franciscano, italiano, que por aqui passou, tá? Fez história, inclusive, sendo aí um dos padres, um dos freis que esteve no comando da Diocese de Porto da Folha, que passou mais tempo, mais anos, tá? Então, o Frei Doroteu, ele apoiou, o Porfírio de Brito. Passou a usar os índios para o trabalho de meeiro, contudo, segundo o coronel, as dívidas dos nativos eram sempre superiores ao que deveriam receber. Em 1859, lembrem da passagem do imperador Dom Pedro II nas terras sergipanas. Dom Pedro II saiu em comitiva em direção às cachoeiras de Paulo Afonso. No ano de 1859, ele passa pelas terras alagoanas e sergipanas em busca da Bahia, da cachoeira de Paulo Afonso. Tá? Então, ele passou nessa nossa região. Então, nessa visita do imperador do Brasil, Dom Pedro II, que foi sensível à causa dos índios, ele concedeu a documentação das terras aos nativos, mas o coronel Brito embriagou os índios e destruiu os documentos. Ou seja, há relatos de que Dom Pedro II teria, pessoal, inclusive passado uma noite na ilha de São Pedro, teria dormido lá, numa residência, nessa sua viagem para a Bahia, tá? E deu, quando os índios foram cobrar a ele, Dom Pedro II ficou sensível ao caso dos índios e deu lá, se eu não me engano, eu não lembro agora, tá? Mas deu lá
naquele tempo se media em léguas, né? Não sei quanto, um quadrado perfeito, né, de terras para os índios. Só que o Porfírio de Brito, esse coronel Porfírio de Brito, ele embriagou os índios, deu cachaça aos índios. Quando todos os índios estavam embriagados, os principais, ele pegou esses documentos, a posse das terras, e queimou. Provavelmente ele queimou esses documentos, tá? Depois de muitas lutas, inclusive com a participação da Igreja Católica, né? Ou seja, com a ajuda da Igreja, principalmente, eu vou citar o nome dele aqui, gosto de citar nomes, né? O Frei Enoque, tá? O Frei Enoque, ele está vivo até hoje, um ex-prefeito do município de Poço Redondo, nosso município vizinho, e com a ajuda dele e também de Dom Brandão de Castro, saudoso Dom Brandão de Castro, bispo da diocese de Propriá, essa reconquista das terras indígenas da Caiçara e da Ilha de São Pedro foi conseguida, né, no ano de 1979. Em 9 de setembro de 1979, certo? Graças ao empenho de Frei Enoque e do bispo, certo, pessoal? Dom Brandão de Castro. De fato, Chocó, eles reconquistaram suas terras. Essa data é comemorada até os dias atuais, todos os anos tem naquela povoação uma festa grandiosa, né, com a dança do toré, que é a dança daqueles índios, para relembrar esse dia, que foi a data, digamos assim, da emancipação desses índios, né, quando eles reconquistaram suas terras. As terras que, por natureza, eram deles, mas que foram desapropriadas, depois eles reconquistaram. Certo, pessoal? A agricultura e a cerâmica tornaram-se coisa do passado. A ilha hoje é um forte ponto de atração, podendo os curiosos e estudiosos encontrar as ruínas da casa onde se hospedou Dom Pedro II, né, como eu falei, a noite que ele passou lá, além dos restos do convento Capuchinho, que fica do lado da igreja, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, essa foi a primeira sede de Porto da Folha. Porto da Folha não começou onde é hoje, a Fazenda Curral do Buraco. Porto da Folha, sua sede municipal, era na Ilha de São Pedro, justamente onde existia essa tribo indígena, tá? E depois foi transferida para cá, para a Fazenda Curral do Buraco, onde hoje é Porto da Folha, e os porto-folhenses são chamados de buraqueiros devido a essa fazenda, Curral do Buraco, tá? Então, pessoal, a visita para esse lugar ela não é aberta, tá, ao público. Mas, se você entrar em contato com o cacique, né, que é o cacique Bá, atualmente, que ele hoje é cacique e pajé, né, ele vai liberar com certeza, se você for fazer uma visita se você é um cara curioso, se você vai estudar, se você vai pesquisar, se você vai com seus alunos, ou se você vai apenas conhecer, beleza, eles vão aceitar, com certeza a galera lá não tem problema. O que eles não querem é que o pessoal vá para bagunçar, vá para caçar, vá para pescar, né? Até porque é uma reserva, tá, pessoal? Então, o atual cacique Bá, né, como falei, ele reclama do descaso dos governantes para com a comunidade e desabafa. Os ditadores dessa terra acabaram com nossos cabelos lisos, nossa pele lisa e nossa língua materna, mas não acabaram com o sangue e espírito. Somos tão índios como Chavante ou Xingu, certo? Infelizmente, não estamos distante da total extinção dos índios, e como lembrança nos restará apenas um calendário na parede com o dia 19 de abril. Então, essa matéria foi escrita aí pelo Eleomar Marques, que é licenciado em História pela UFES e acadêmico de Direito pela mesma universidade, estudante de Rádio e TV Senac, EAD, professor da Rede Estadual de Ensino de Sergipe e Municipal de Porto da Folha, Sergipe. Então, quero que vocês vejam as imagens aí, a dança do toré, tá? Do pessoal da Ilha de São Pedro. Aqui embaixo nós temos o cacique Bá. Aqui nessa outra imagem, a questão lá do rio, o rio. E aqui em cima, pessoal, ó, nós temos um retrato pintado, né? Naquela época não existia fotografia, então um retrato feito à mão do Frei Doroteu de Loreto. E aqui uma urna funerária com os restos mortais dele que se encontra até hoje na igreja lá do povoado de São Pedro. Uma igreja que é tombada pelo patrimônio, né? Pelo patrimônio artístico e cultural do Brasil, o IFAM, né? Certo, pessoal? Então conheçam, venham visitar Porto da Folha, tá? Aqui é a foto do Eleomar Marques, né? O cidadão que escreveu essa matéria, tá? Essa reportagem.
novamente aqui com a revista Mais Glória, tá, pessoal? Eu não sei, na verdade, se essa revista ainda está em circulação, não sei se ainda é produzida lá na cidade de Nossa Senhora da Glória, mas que, se não for, faz falta, pessoal. Essa revista é muito especial, trazia curiosidades, biografias de pessoas ilustres, não só de Glória, mas da região sertaneja inteira, tá, pessoal? Então foi isso, comentem, compartilhem, curtam. O Facebook é um robô. Se vocês não curtirem, eles não vão recomendar os vídeos para vocês. Ativem o sininho, né? Dá o like, que ele vai entender que vocês estão curtindo, vai recomendar os próximos vídeos e vocês vão ficar por dentro quando sair vídeo novo, tá? Nesse canal nós temos vídeos diários, todos os dias, incansavelmente nós estamos aqui na luta para trazer conteúdos para vocês. Tá, pessoal? Um abraço, até a próxima.